Olá, turminha! Vamos aí dar continuidade às nossas videoaulas. Vamos continuar falando aí sobre placas-mãe. E hoje o assunto é chipset, que é um componente eletrônico aí de vital importância aí para o funcionamento da nossa placa-mãe, nosso computador. Vamos lá? Então, pessoal, o que vem a ser chipset? É um componente eletrônico, ele é um CI, um circuito integrado. Assim como os nossos microprocessadores também são circuitos integrados, são microchips, o chipset também é um microchip, também é um componente eletrônico, também é um circuito integrado. Ele é da categoria dos VLSIs, ou seja, Very Large Scale of Integration, que são componentes aí que têm centenas de milhares de transistores que compõem esse nosso microchip. A palavra chipset significa conjunto. O chipset, na verdade, pessoal, são dois componentes, são dois microchips. Tá? Eles se dividem entre North Bridge, que seria ponte norte, e South Bridge, ponte sul. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado de cada um deles nos próximos slides. Antes disso, eu vou mostrar para vocês aí na figura que vocês estão vendo ao lado, um chipset modelo N-Force 2, fabricado pela NVIDIA. Então, notem que é um componente normal, soldado aqui na superfície da nossa placa-mãe. E a posição dele também varia de acordo com o modelo e o fabricante, então não necessariamente ele vai estar nesta posição aqui, perto de slot, dessa forma que vocês estão vendo aqui. Então, agora falando um pouquinho mais detalhado do chipset Ponte Norte, né, que é o nosso North Bridge. Esse componente, pessoal, eu diria que ele é mais importante até do que o South Bridge, porque é o componente que fica mais próximo aí dos nossos processadores, né, do processador, na verdade. Então, ele faz um meio campo, digamos assim, entre processador, memória e interface de vídeo, né, as interfaces gráficas. Então, ele é um controlador de memória, ele é um controlador de barramento AGP, que é nosso barramento aí de vídeo, né, quando disponível, e da nossa PCI Express, quando disponível também. Tá? E ele faz a interligação com o chipset Ponte Sul, com o South Bridge. Por isso a importância dele. Tá? Ele tem uma ligação direta com o processador e ele faz a intermediação ali com memória, interfaces gráficas e com a Ponte Sul. Aqui nessa figura, pessoal, é um modelo de um chipset North Bridge. Neste caso, agora o fabricante é a VIA. Agora falando um pouquinho do chipset Ponte Sul. O Ponte Sul também tem a sua importância, né? Ele não está ali próximo do processador, próximo de memória, mas ele também tem a sua importância, porque ele gerencia os controladores aí de HDs, né? HDs do tipo ATA, que são bem mais antigos, IDS também antigos, né? Hoje o mais popular seria o SATA. Ele faz o controle aí dos nossos HDs SATA. E também das portas USB, que é bastante usado hoje, paralela, ainda que pouco usado, ainda tem máquina que contém paralela, PS2, serial e os barramentos aí PCI e ISA. Hoje se utiliza aí com mais frequência o PCI Express. Por isso, a importância dele também na nossa placa-mãe. Nós temos nesse slide uma representação gráfica aqui do North Bridge e do South Bridge. Notem a posição que ele fica aqui, que ele fica praticamente colado no processador, né? E ele também tem ligação direta aqui com a memória RAM e com a interface PCI Express aqui, poderia ser uma interface de vídeo.
Além disso, ele tem ligação aqui com o Southbridge, com o chipset Ponte Sul, que por sua vez faz o controle aí das minhas outras interfaces. Interface PCI, USB, ISA, IDE, quando tem, né? Com a própria BIOS, tá? E outros dispositivos aí legados à nossa placa-mãe. Nessa figura, pessoal, nós temos um modelo específico aqui de placa-mãe e os nossos chipsets. Eu tenho aqui o chipset Northbridge, Ponte Norte. O processador ficaria nesta posição aqui, ó. No caso, só tem o soquete aqui, essa placa está sem o processador, mas a posição dele seria esta aqui, ó. Então esse chipset fica bem próximo aqui do processador. Já o Ponte Sul, Surfbridge, ele fica um pouquinho mais afastado, né? Porque a função dele é controlar aqui as demais interfaces, né? Controlar a nossa USB, as interfaces SATAs e assim por diante. Então, pessoal, vocês viram que os chipsets são tão importantes quanto o nosso processador. Então não adianta a gente ter um bom processador se você não tem uma placa boa com chipset bom. Tá? Então, ao montar um computador, não adianta, fazendo uma analogia aí, não adianta você ter um grande piloto, tá? Você pega aí um Lewis Hamilton, você tem um processador bom, você tem um Lewis Hamilton na mão, né? E você não tem um carro bom, uma equipe boa. Você tem aí pega uma equipe aí, uma Force India, você tem um Lewis Hamilton para pilotar uma Force India. Você não vai ter uma boa performance com isso. Então, é, precisa sim se preocupar com a placa-mãe e com o chipset da placa-mãe. Senão a gente acaba tendo aí um gargalo. Você tem um processador bom, um processador rápido, mas você tem uma placa-mãe aí inferior, com um chipset muitas vezes desconhecido. Tá? Então é muito importante a gente se preocupar com isso também, o modelo da placa-mãe e o modelo dos chipsets. E assim terminamos, pessoal, mais uma videoaula aí explicativa. Espero que tenham compreendido. E é isso, pessoal. Forte abraço a todos.